Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Celebramos hoje o culto do 20º domingo após Pentecostes. E temos a alegria de podermos nesse dia nos reunir como irmãos e irmãs em Cristo e rendermos culto ao Senhor nosso Deus, e assim também nos alimentarmos espiritualmente pela palavra do Senhor e experimentarmos também a comunhão que o Senhor nosso Deus nos proporciona. Sendo assim, aqueles que estão aqui dentro do nosso templo, na Vila Lense, sejam todos muito, muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham em casa pelo Face, que de fato e verdade sejam todos também muito e muito bem-vindos e bem-vindas. E eu quero saudá-los nesta manhã com a palavra bíblica tirada da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Todos nós aqui, e o pessoal de casa também, todos nós sabemos que Deus criou tudo o que existe. Nós, seres humanos, fazemos parte da criação. Mas existe um fato interessante que devemos observar. Se você pegar sua Bíblia e abri-la no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que o ser humano foi o último ser que Deus criou. Quando Deus decide criar o ser humano, Ele já tinha criado todas as outras coisas, né? Então assim, olha que interessante, nós somos o último ser que Deus criou. Mas na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, nós lemos onde ele diz assim, segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, fomos criados por último, mas somos vistos e amados
por Deus como se tivéssemos sido criados primeiros. O que é que isso quer dizer? Que em toda a criação, o ser humano é o ser que Deus mais ama. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus dá ao ser humano a incumbência de cuidar de toda a criação. É responsabilidade nossa cuidar do planeta em que vivemos, das vidas com as quais convivemos, cuidarmos também uns dos outros, enfim, cuidarmos de fato de toda a perfeita e boa criação de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, para que como cristãos e cristãs, para que como irmãos e irmãs em Cristo, nós possamos sempre nos preocupar com a boa criação do Senhor nosso Deus, criação essa da qual fazemos parte também. Iniciamos o nosso culto e eu convido aqueles que sabem para cantarmos o hino de número 482. Primeiro hino cantado nesse culto de hoje. Se você conhece, canta junto. Se você não conhece, vai aprender. Ele é um hino muito bonito e bem fácil da gente aprender também. Analisemos as palavras desse hino, porque justamente ele fala da boa criação de Deus. Irmão sol com irmã luz, trazendo o dia pela mão. Irmão céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar, minha irmã, planta que está suavemente a respirar, aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Irmã flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Irmã que nos refaz e sai do chão. Assim, aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com 1000 canções a ir e vir. Homens todos, meus irmãos,
que a nossa voz se faça ouvir. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Convido a comunidade a nos colocarmos de pé, pessoal de casa também, em respeito ao nosso Senhor, o Trino Deus. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, confessemos os nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Falemos com Deus neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, reunidos e reunidas, meu Deus, em seu nome, tanto aqui na sua casa, como também em nossas casas, neste momento, ó Pai eterno, nós queremos unir os nossos pensamentos, as nossas orações e humildemente, Senhor, te confessar os nossos pecados e te pedir perdão. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra o Senhor, com maus costumes, maus hábitos, vícios, falando coisas que te desagradam. Perdão, ó Pai, pelas vezes que pecamos contra o nosso próximo, magoando, machucando, maltratando as pessoas que convivem conosco, quando na verdade deveríamos amá-las, assim como o Senhor nos ama e nos ensinou a amar. Perdão, ó Senhor, pelas vezes que pecamos contra nós mesmos, com maus costumes, com maus hábitos, com coisas que provocam a nossa própria morte. O Senhor sabe, meu Deus, do nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, das nossas fraquezas, dos nossos pecados e das nossas maldades. Por isso, humildemente, ó Senhor, nós te pedimos, tem piedade de nós e olhe para nós com bondade. Perdoe os nossos pecados e fortaleça ainda mais a nossa vida de fé e a nossa caminhada de cristãos e cristãs. É o que humildemente nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querida igreja, a palavra de Deus nos diz no Salmo 145, versículo 8, que o Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. E é a esse Deus bondoso, compassivo, que neste momento você e eu, nós, confessamos os nossos pecados. É a esse Deus que também nós nos dirigimos. E é esse Deus que nessa manhã, nesse dia, nos dá o perdão de que tanto necessitamos. Por isso, você que confessou de fato e verdade o seu pecado a Deus, você pode se alegrar, porque Deus te perdoa. E como ministro da palavra de Deus, ordenado por essa igreja, eu tenho a alegria de vos anunciar o perdão dos pecados. Perdão este dado a mim, dado a vocês, dado a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, queridos irmãos aqui presentes, queridos irmãos em casa, recebam o perdão que Deus nos dá. E é com alegria que eu declaro
que os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na alegria de sermos perdoados dos nossos pecados, nós queremos louvar a Deus e faremos isso cantando o hino de número 254 do Inário HPD, que é o Inário Hinos do Povo de Deus, o Inário da nossa igreja. Hino 254, louvemos ao Senhor nosso Deus nas palavras desse belo hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Vocês, então minha alma. Muito bom. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Muito bom. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bom. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, de fato e verdade, meu Deus, grandioso és tu. Que as nossas almas possam te cantar esse louvor a cada novo dia, a cada nova manhã das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui agora em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Obrigado, ó Pai, por todas essas pessoas, as que estão aqui no seu templo agora e as que estão em casa, que tiram um tempinho para poderem ouvir a sua palavra e se alimentar dela também. Assim eu te peço, ó Pai eterno, abençoe a cada um e a cada uma de nós. Abençoe este nosso culto. Venha falar aos nossos corações através da sua palavra. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja hoje e sempre com cada um e cada uma de nós. É em nome de Jesus que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Comunidade, podemos nos assentar. E convido para abrirmos as nossas Bíblias, né? Quem trouxe a Bíblia de casa e quem está em casa, que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta
Isaías. E nós vamos ler do capítulo 45, os versículos 1 a 7. Isaías, capítulo 45, versículos 1 a 7. Texto previsto para a primeira leitura nesse 20º domingo após Pentecostes. Isaías 45, versículos 1 a 7, eu leio na Nova Tradução na linguagem de hoje. E o texto traz o título: Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano. E assim escreve o profeta Isaías: O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Até ao Senhor nosso Deus por essa palavra, que vem nos lembrar de um fato bastante importante e interessante na vida do povo de Israel. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e a Babilônia trouxe ou causou um sofrimento muito grande ao povo de Israel. Eles, afinal de contas, se tornaram escravos dos babilônios, uma nação pagã, formada por gente, inclusive feiticeira, que oferecia até sacrifício de crianças às divindades que eles adoravam. E Deus viu que o povo estava sofrendo muito na mão dos babilônios, e ele então usa o rei Ciro, um rei que inclusive nem era crente em Deus. Mas Deus tem o poder de usar quem crê nele e quem não crê. Isso tem que ficar muito claro para nós. Ele então usa Ciro para invadir a Babilônia com seu exército e libertar o povo de Israel. E o povo então pôde voltar novamente para a Palestina, saindo então da região da Babilônia e voltando para casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, algo que tem que ficar muito claro para nós nesse dia de hoje: não importa qual é o problema que nos aprisiona, não importa qual é a dificuldade que nós enfrentamos, se Deus usou um homem que nem era crente nele para abençoar aqueles a quem Ele ama, imaginem o que Deus não é capaz de fazer por nós, que o amamos, que o tememos, que cremos nele e na sua palavra. Portanto, fiquemos firmes em nossa fé. Enfrentamos um tempo bastante difícil, esse tempo de pandemia, mas acreditem, por mais que a pandemia cause dificuldades, problemas e sofrimentos, ela também é infinitamente menor do que o poder do nosso Deus. Pensem nisso com carinho, levem essa palavra em consideração, e o abençoado, a abençoada, será você mesmo. Aleluia!
Aleluia, 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 aleluia. Convido para cantarmos nosso próximo hino de número 332. E enquanto cantamos este hino, nos preparamos para a pregação. Hino 332, eu creio que todos vocês conhecem, por isso convido a cantarmos juntos. Pessoal de casa, cantemos juntos também. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Convido para abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo aos Tessalonicenses. Texto previsto para a pregação neste domingo. Primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Primeira Tessalonicenses, 1 a 10. Todos achamos? O texto traz o título, aliás, dois títulos. O primeiro título é saudação, uma palavra de saudação que o apóstolo Paulo faz ao povo da cidade de Tessalônica. Na verdade, não ao povo exatamente, mas aos cristãos de Tessalônica, né? E o segundo título, a partir do versículo 2, a fé e a vinda, aliás, a fé e a vida dos Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo escreve assim: Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
Sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, aqui no templo da nossa sede na Vila Lense, queridos irmãos e irmãs em casa que nos acompanham pelo Face. O texto para a pregação de hoje, ele é um texto maravilhoso, que traz uma mensagem de fé, de esperança, de bom ânimo para todos nós, crentes no Senhor nosso Deus e em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu creio que somos todos nós aqui e a turma de casa que nos acompanha também. Da 51 da era cristã, né? Uma vez eu falei isso, a pessoa falou, mas nem é tão antigo assim, 1950 passou, não é 1950, o ano 50, né? Tinha aí mais ou menos uns 20 anos que Jesus tinha morrido, ano 50. Pouco tempo antes disso, o apóstolo Paulo faz as suas viagens missionárias. Para a gente entender direitinho o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender o contexto a que essa carta se encontra. O apóstolo Paulo fez viagens missionárias. O que eram essas viagens missionárias? Ele se converteu ao cristianismo, recebeu e aceitou Jesus como Senhor da sua vida e saiu anunciando o Evangelho. Ele saiu fazendo viagens para anunciar o Evangelho. E numa dessas viagens ele chega na cidade de Tessalônica. Vamos entender um pouquinho como era essa cidade. A cidade de Tessalônica era uma cidade bastante antiga. E naquela época ali, por volta ali dos anos 50, antes um pouco disso, essa cidade já era muito desenvolvida. Hoje ela fica na Grécia. Até hoje essa cidade ainda existe, está viva lá com seus habitantes, e ela tem um porto. Isso é muito importante, isso é um dado muito importante. Por quê? Porque toda cidade que tem um porto, ela também tem uma diversidade muito grande de línguas, de costumes, de filosofias e religiões. Essa era a realidade da cidade de Tessalônica e é também a realidade ainda hoje de toda cidade onde tem um porto. Por quê?
Hoje, né, naquela época tinha porto, hoje nós temos aeroportos, além dos portos, né? E por que isso é tão importante observar? Por causa do fluxo de pessoas entrando e saindo dessas cidades. Vem pessoas de todos os países, ou seja, outras línguas entrando. Vem pessoas de outras crenças. Vem pessoas de outras filosofias, ou seja, diversidade de conhecimentos. E naquela época, e hoje também não é diferente, quando atracava um navio no porto de Tessalônica, já tinham o pessoal do jornal ali cuidando se estava chegando gente nova, quem era esse pessoal que estava vindo aí, e eles já tentavam ali fazer uma entrevistazinha, de onde tu vem, o que tu faz, como é que é, e essas pessoas eram anunciadas. Então, quando alguém trazia alguma questão relacionada à religião, relacionada à filosofia, logo rapidinho esse pessoal já estava no ouvido de todos, porque o pessoal ia anunciando, chegou fulano que vai trazer umas palavras aí para nós, né? E aí o pessoal se reunia, queria saber. Hoje também não é diferente. Quando vem, por exemplo, uma pessoa muito importante na cidade, um filósofo, um teólogo, sei lá, alguém, né, que traz conhecimento para as pessoas, ela vai pela TV, ela vai pela rádio e o povo fica sabendo que essa pessoa está aí. É ou não é? No tempo que o apóstolo Paulo escreve essa carta, era assim também. Tu vê que as coisas não mudam, só o tempo que vai passando, mas muita coisa continua exatamente como era. A questão, queridos e queridas, é que nessa cidade, quando também chegou o apóstolo Paulo lá anunciando Jesus Cristo. E ele falou do amor de Deus, ele falou do amor de Jesus, e muitas pessoas que ouviram, essas pessoas são os tessalonicenses, a quem Paulo escreve a carta. Muitas pessoas que ouviram disseram: uau, essa palavra eu quero para mim. Eu quero seguir esse Jesus, eu quero ser salvo ou salva por ele. E aí, lógico, o cristianismo começou a nascer na cidade de Tessalônica. Só que é interessante o seguinte: Tessalônica é uma cidade grande, com uma população diversificada, com religiões, com filosofias, com costumes, com superstições, com folclores, com um monte de coisa enchendo a cabeça daquelas pessoas. Havia também o que o cristianismo vai chamar de idolatria. Versículo 9 dessa palavra, olha o que o apóstolo Paulo escreve ali no versículo 9. Todas as pessoas desses lugares, para um pouquinho, que lugares? A questão é que quando os tessalonicenses ouviram a palavra, decidiram seguir Jesus, eles ficaram tão felizes com aquilo, com aquela nova realidade para a qual eles estavam entrando, que eles não se aguentaram, eles saíram espalhando a notícia do Evangelho para todos os povos vizinhos. Inclusive, quando chegava gente nova nos navios, empregados, tripulantes de navios, tinha gente lá no porto evangelizando as pessoas que chegavam. E as pessoas que vinham eram evangelizadas e voltavam para os seus países, levando a palavra de Deus também. Obra do Espírito Santo e trabalho dos tessalonicenses em se preocupar em anunciar e diversificar a palavra do Evangelho. Por isso que no versículo 9 Paulo vai dizer assim, todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque na cidade de Tessalônica tinha muitos negócios de feitiçaria, tinha muitas
essa lei que é de Deus, que não é de Jesus Cristo. Quando chegou o evangelho ali, as pessoas que disseram sim para a palavra de Deus, lembram do domingo passado? A palavra que foi pregada aqui, que temos que dizer o nosso sim para Jesus Cristo, e não só dizer sim, mas assumir o nosso compromisso. Assim agiram também os tesoureiros. Então, essas pessoas que se tornaram cristãs aqui, eram também pessoas vindas dessas religiões pagãs, né, que fazia feitiçaria, que oferecia sacrifício humano, essas coisas raras, tudo. Eles largaram tudo isso e seguiram somente a Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, né? Então, uma coisa interessante para a gente observar. Naquele tempo, quando a Bíblia fala de idolatria, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era a questão das feitiçarias, as estatuazinhas dos bichos lá que o povo fazia para adorar. E é ridículo que a pessoa faz com as próprias mãos a imagem que ela vai adorar. E Deus não aceita isso. Por quê? Porque a pessoa faz a própria divindade, quando Deus é o único Deus verdadeiro. É o que Paulo fala aqui no versículo 9. Então o que acontece? Naquela época tinha isso. Hoje, se a gente parar para pensar, está muito pior. A idolatria hoje, queridos, queridas, ela não está só ou até de um ser, de uma pessoa também. Não. Hoje nós temos diversas ferramentas poderosas que estão fazendo as pessoas simplesmente idolatrá-las. E muitas vezes isso está impregnado na nossa própria família e a gente não se dá conta. Tem vários exemplos. Um exemplo bem simples. Facebook. Tem gente, eu não estou com meu celular aqui não. Suponhamos que isso aqui seja o meu celular. Tem gente que já dorme com ele debaixo do travesseiro. Se alguém se identificar, tenta não se entregar, tá bom? Então, tem gente que já dorme com ele debaixo do travesseiro. Ele dá uma tremidinha, a pessoa interrompe o sono para ir lá, né? E ver Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu nem vou olhar direto para vocês para ninguém dizer, opa, né? E o que as pessoas não se dão conta é que elas estão se tornando escravas desse negócio. Quantas pessoas eu às vezes estou conversando ali e o celular da pessoa está no bolso, dá aquela tremida lá, a pessoa, Querido, não existe isso. Ou você dá atenção para uma coisa ou você dá atenção para outra. Não dá para dar atenção para duas coisas. Nós temos dois olhos, mas um cérebro só. Não existe isso. É uma coisa ou é outra. E um detalhe, tem gente que fala mesmo, já tem clínicas de tratamento para pessoas viciadas em redes sociais. Esse negócio virou uma droga. Tem gente que simplesmente não consegue viver sem isso. E um detalhe, quantos acidentes, quantas pessoas já morreram, porque tá ali atravessando a rua, mas está com o olho no celular, né? Quando assusta aqui não, já veio um carro, passou por cima, pronto, foi a vida ali, né? Como é que chama aquela foto que a gente tira da gente mesmo? Eu nunca lembro os nomes dessas coisas. Um zoológico, já vi casos assim. Vai lá no zoológico, tem lá um baita de um leão que de repente já tem 3. Pega o celular e vai lá, bem na jaula lá, né? Antes de tirar a foto já perdeu a cabeça, né? É terrível. As pessoas não. Em casa, atenção papais, mamães e filhinhos. Em casa a mãe está lá, fulano, e a pessoa está ali, ô fulano, né? Enquanto a mãe não vem e toma o celular, aí a pessoa desliga, oi, o que foi? Né? Como é terrível isso. E queridas, prestem atenção. O que é a idolatria? É a atitude que você tem de idolatrar alguém
ou alguma coisa. Ou seja, você faz dessa coisa o seu ídolo, aquilo que vai ter a sua atenção, aquilo que vai ter a sua devoção. As TVs, os programas de TV, a novela. Ai, quantas pessoas ficam ali na novela, né? Viajando na maionese, e aí quer seguir aquele estilo de vida daquele ator ou daquela atriz mostrado na novela. Uau, olha lá, que coisa importante. Importante o quê? Para pensar. As novelas hoje é um curso prático de destruição da família, só que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Quer ver um outro detalhe? YouTubers. Esses carinhas aí, ou mocinhas, que fica ali gravando videozinho, que a meninada fica louca atrás dessa turma aí. É ou não é? Atenção pai, atenção mãe. Foca no que teu filho está assistindo. Foca no que teu filho está ouvindo. Porque tem youtubers aí que fala um monte, tem milhares de seguidores, mas que se nós adultos pararmos para dar uma ouvida no que esse cara está falando, você vai ver que não fala coisa com coisa, aquilo não produz nada para a família, nem para o seu filho. É umas bobajadas, e tem meninada aí falando igual os youtubers hoje também. E com o problema da pandemia piorou um pouco mais, porque está todo mundo preso dentro de casa, a turma vai para frente do computador ou para frente do celular e fica ali, ó, né? Idolatria, pessoal. Idolatria. Hoje não é só a pessoa se curvar na frente de uma estátua de madeira de sei lá do que não. Idolatria está muito mais além do que a gente pensa. É dinheiro. Quantas pessoas pensam que é só ganhar e colocam aquele ditado, como é que é? Os fins justificam os meios, como se isso fosse uma verdade absoluta, e passa por cima de todo mundo com a intenção de ser rico, de vencer lá na frente, sem parar para pensar que de repente as suas atitudes nesse meio tempo aqui magoaram, machucaram, maltrataram pessoas. É idolatria. É preciso equilíbrio. O povo de Tessalônica também vivia assim. Uau, chegou novidade, corriam para lá e queriam seguir aqueles costumes. Uau, chegou fulano, corriam para lá e queriam ouvir para poder colocar em prática o que uma pessoa que eles nem conheciam trazia. E hoje nós também corremos o grave risco de entrar nessa mesma situação. Sabiam disso? Temos que cuidar. Os especialistas em comunicações, eles avisam o seguinte, eles falam o seguinte para nós que agora fazemos aí culto transmitido e coisa nada, eles falam assim, ó, os pregadores, olha só que coisa interessante, os pregadores têm que cuidar muito, porque a pregação, a palavra anunciada, tem que ser no máximo 15 minutos, porque senão você perde a atenção das pessoas. Engraçado, eu falo aqui muito mais do que isso e está todo mundo focado. Eu vejo da seguinte forma, eu só vou perder a atenção de quem realmente não valoriza a palavra de Deus. Eu só vou perder a atenção de quem realmente não está nem aí para a obra salvadora de Jesus Cristo. Porque quem é crente, quem se preocupa em seguir, esse vai ouvir. Por quê? Porque essa palavra pregada é o alimento espiritual para as nossas vidas, é a nossa orientação. Entendem? Então eu não vou muito atrás desse negócio. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã que me ouve, cuide. Se você está demais, trata daquilo. E idolatria é pecado. Os tessalonicenses se libertaram disso. E nós também podemos nos libertar. E o texto vai para o seu final, no versículo 10, onde ele vai dizer o seguinte, olha lá que coisa mais interessante. Elas, as pessoas, contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Isso aqui é muito importante. Os tessalonicenses ouviram a palavra do Evangelho, ouviram Paulo falar que Jesus ia voltar e estavam fervorosos aguardando a volta de Jesus.
Querido irmão, querida irmã, assim também deve ser conosco. Não tenha uma fé fria. Se entregue nas mãos do Senhor. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. E quando Ele falar no seu coração, diga sim para Ele. Por quê? Porque Cristo vai voltar. Nós não sabemos se vai ser hoje, se vai ser daqui a 1000 anos, mas que quando Ele vier, e cada uma de nós possa estar em comunhão com Ele. Acreditem, nós só temos a ganhar com isso. Você tem fé em Deus? Que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Leia a palavra, pratique a oração. Se você de repente lê uma coisa aqui, não entendi o que está dizendo aqui, entre em contato, vem falar conosco. Eu te oriento, eu te ajudo. Porque todos nós somos crentes em Deus. Devemos fugir da idolatria, como fizeram os tessalonicenses. Devemos estar firmes na nossa fé no Senhor. E acredite, o único beneficiado e a única beneficiada com essa atitude somos nós mesmos. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Convido a comunidade a nos colocar de pé, pessoal em casa também. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Meu Deus, crie em cada um e em cada uma de nós um coração cada vez mais obediente ao Senhor, que possamos ser sempre homens e mulheres do Senhor. Ilumina-nos, meu Deus, com a luz do seu Santo Espírito, e que a sua palavra venha falar cada vez mais forte em nossos corações. É no Senhor que nós acreditamos, por isso também neste momento nós queremos confessar a nossa fé no Senhor. E fazemos isso nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, Senhor. Comunidade, podemos nos assentar. Faço os avisos que temos para os próximos dias. Só lembrando que estamos firmes, em nossa corrente de oração, e convidamos sempre o pessoal de casa, sempre às 7 da manhã, 7 da noite, tira um tempinho, vamos orar, vamos interceder pelas pessoas que sofrem. Você com certeza conhece alguém que passa por sofrimento. Se você não conhece, ore por eles também, mesmo que você não os conheça. Sempre às 7 da manhã e às 7 da noite. Lembrando também que no dia 7 de novembro teremos aqui a nossa pastelada. Os talõezinhos aí, com como é que chama isso? Os cartõezinhos para a compra dos pastéis já estão sendo vendidos. Alguém aí tem cartãozinho para vender, talãozinho para vender? Algum presbítero? Seu Oswaldo, nosso presidente, tem, seu Eno também tem. Quem quiser comprar pode falar com eles depois. Dia 7/11, a partir das 16 horas, nossa pastelada, todos são convidados a participar, Não sabemos ainda com certeza se até lá estaremos podendo desfrutar dos pastéis aqui, mas estamos também preparados para a turma poder levar para casa, tá bem? Venham tranquilos que com a graça de Deus aí tudo vai dar certo. E atenção, mães, naquela tarde daquele dia, não faça merenda, vamos tomar um café? Vamos lá para a igreja, porque lá tem pastel. Vai fazer duas coisas legais, vai ajudar a igreja e ainda vai comer um pastel muito bom aí, tá bom? Muito bem. Lembrando que o pessoal que faz uso de devocionais, Castelo Forte, Senha Diária, que é o livro que
nós pastores inclusive usamos para sabermos qual é o texto que vai ser pregado. Eu quero deixar isso também claro aqui. O texto pregado hoje aqui não sai da minha cabeça, tem um livro que a igreja segue dizendo qual é o texto que vai ser pregado, né? Então tem um livrinho chamado Diárias. Se você quiser saber qual é o texto que o pastor vai pregar, você pode encomendar um livrinho desse para você também. Então quem quiser, entre em contato com a Márcia, nossa secretária, ela tem toda a lista dos devocionais para que possamos fazer as nossas encomendas, ok? E deixa eu ver, as ofertas levantadas nesse culto de hoje, ofertas de compromisso com a igreja, são destinadas para o trabalho com mulheres na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a nossa IECLP. São esses os recadinhos que eu tenho. Presidente, algum recado, alguma questão? Confirmando um pouco, porque a gente precisava de umas ajudas, né, para nós fazer a pastelada. Então, as pessoas que querem doar em espécie, é melhor, porque às vezes tem muito azeite e não vem outros produtos, né, que já temos algumas coisas em estoque, tá? Então, muito obrigado. Obrigado, seu Oswaldo. Então, quem quiser ajudar na pastelada com doações, fale com o seu Oswaldo ou com a nossa secretária, a Márcia. Nós estamos caminhando aí para o final do nosso culto e é momento de fazer as nossas ofertas. Sendo assim, cantemos o hino de número 168 do Inário Cantarei ao Senhor, da série Azul. E enquanto cantamos este hino, recolhemos nossas ofertas de compromisso com a igreja e de gratidão a Deus. Hino 168, quem conhece canta, quem não conhece vai aprender, ele é bem facinho. Olho em e sempre encontro a ti. Tu estás no céu, na terra onde estou. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Não posso mais deixar de ti, Senhor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. E só lembrando também, né, pessoas têm ajudado a nossa paróquia com doações. Se você quiser fazer uma doação ou uma oferta, né, em dinheiro, você pode fazer. Dá para voltar o slide ali, por favor? Mais um pouquinho, isso, eu pulei esse slide, né? Isso, você pode fazê-lo através de depósito ou transferência bancária para a conta da paróquia. Desde já agradeço muito a cada um e a cada uma de vocês que tem se preocupado com o andamento da nossa paróquia Apóstolo Paulo. Que Deus abençoe ricamente e não permita que venha faltar nada no sustento de todos e todas vocês, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e é momento de oração. Sendo assim, convido a comunidade a nos colocarmos de pé. E assim como estamos, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse momento de celebração, por esse momento de comunhão, pela sua palavra que vem nos iluminar, nos orientar. Te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor continue vindo ao nosso encontro, das nossas angústias, das nossas tribulações. Colocamos, meu Deus, em suas mãos toda pessoa que sofre, cada vida que enfrenta dificuldades. Assim nos lembramos com muito carinho dos nossos idosos, das nossas idosas, dos nossos casais,
dos enfermos, dos singulares, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Meu Deus, o Senhor conhece a vida de cada um e cada uma de nós. O Senhor sabe das dificuldades que enfrentamos. O Senhor sabe das tribulações que muitas vezes vêm até as nossas vidas. Assim eu te peço, meu Deus, toque em cada uma dessas pessoas que está aqui nesse templo hoje. Toque nas pessoas que nos acompanham em casa pelo Face. Toque nos enfermos, nos idosos, nos singulares, nas crianças, adolescentes e jovens. Todos nós necessitamos da sua graça. Por isso te pedimos, sê tu conosco, Senhor, a cada novo dia, a cada nova manhã. Muitos outros pedidos nós ainda temos a fazê-lo e queremos fazê-los também nas palavras da oração que seu Filho Jesus Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estenda as suas mãos e receba as bênçãos que Deus tem para a tua vida nesse dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que ao sairmos daqui, nesta manhã, que possamos voltar para as nossas casas na companhia e na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Amém.